oração para dar início ao nosso culto, certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade, Pai. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu, por ter nos guardado, ter nos vigiado, ter nos impedido de mal, todos mal, Pai. Por isso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui para Te agradecer mais esse dia, mais essa oportunidade, Pai. Que o Senhor esteja conosco, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Agora iremos dar início ao nosso culto. Pedimos aos irmãos que acompanhem em suas residências, onde quer que esteja, nosso culto que irá se iniciar. Eu separei para hoje aquela passagem da Bíblia que fala sobre Jesus andou sobre o mar, né? Então eu vou ler do versículo 22 até o versículo 30 e 32, no qual diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos e embarcou a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. A multidão subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muito distante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andaram sobre as águas, ficaram aterrorizados. Exerceram-se um fantasma. Exclamaram: é um fantasma? E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adorou, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, irmãos, o que nós podemos tirar desse versículo, né? É que Jesus, como está dizendo aqui, né? Ele deixou que os seus discípulos fossem à frente, e ele continuou no local, né, onde ele estava, e mandou que seus discípulos fossem passar para o outro lado do mar, né, no barco. E ele ficou lá mais tarde, orando até um pouco mais tarde. E quando ele viu, o barco já estava a uma certa distância, né? E aí o que aconteceu? Ele foi sobre as águas a encontro do barco com os discípulos. Só que os discípulos, quando viram, se assustaram, ficaram imaginando que fosse um fantasma que eles estavam vendo, né? Mas não era Jesus que estava indo a caminho deles. Porém, Pedro, quando viu aquilo, ele disse: se és tu, Jesus, então faça com que eu vá até aí, né? E Jesus simplesmente disse a ele: vem até mim, né? E ele foi. No início, tudo bem, né? Mas quando chegou um determinado momento, ele teve medo, porque o vento estava muito forte. E aí o que aconteceu? Ele começou a submergir. Então ele foi e ficou com medo e gritou: Senhor, socorra! Aí Jesus pegou ele pela mão, né, e levou ele até o barco. E chegando no barco, todos os outros discípulos que estavam lá disse: esse é verdadeiro, né, o verdadeiro Filho de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que nós, quando estamos diante de uma situação, Jesus ele quer que nós realmente confiamos nele do começo ao fim. O que aconteceu com Pedro? Pedro, ele confiou no começo, mas chegou num determinado momento, ele perdeu aquela confiança, perdeu aquela fé, né? E nós todos sabemos que nós só vivemos diante da fé. A fé que nos comove. Se nós não tivermos fé, não chegamos a lugar nenhum, não é verdade?
Então, o que aconteceu com Pedro foi isso. Ele, no início, ele teve fé. Quando Jesus falou, venha até mim, ele foi. Mas, num determinado momento, ele sentiu medo. E foi aonde ele começou a submergir. E Jesus disse, homem de pouca fé. Porque, realmente, a fé dele chegou um momento que ele deixou de existir. Não é verdade? E muitas vezes isso acontece conosco também, né? Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, como agora mesmo, esse problema que a gente está passando aí em todo o Brasil. E muitas vezes a gente se desespera, fica aí imaginando que não vai conseguir, que está difícil, que não vai ter jeito. Mas nós temos que ter fé, que tudo isso irá passar e que um dia tudo isso irá voltar ao normal. Muitas vezes até eu mesmo falo, né? Eu tenho que sair, tenho que resolver meus problemas de casa, né? Em casa tem que ser eu mesmo. E muitas vezes eu fico pensando, se eu não tiver fé, se eu achar que vai acontecer, então o que eu faço? Vou ter que ficar em casa, não vou poder sair. E aí quem vai resolver os problemas? Então o que eu faço? Antes de sair de casa, sempre eu oro, peço a Deus que me acompanhe, aonde eu tiver que ir, e vou e resolvo meus problemas. Também lembro de uma coisa, que Deus fala, nós devemos confiar, mas também não devemos vigiar. E qual é a vigilância nesse momento? É nós sairmos, mediante com máscara, álcool gel, e evitar multidões. Nós estamos fazendo isso, nós estamos vigiando, estamos fazendo aquilo que Deus fala também. E acho que é isso aí que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento orar pelas causas da igreja, pelos enfermos e pelas necessidades que as pessoas estão passando. Senhor nosso Deus e amado Pai, Tu sabes, Senhor Deus, como o Teu povo padece agora neste momento de pandemia, Senhor Deus, onde as famílias, Senhor amado Pai, perdem seus entes queridos e aqueles que estão no hospital também, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor amado Pai, o que cada um precisa. Que o Teu Espírito Santo Consolador possa estar, Senhor Deus, consolando a vida dessas pessoas, que o Senhor possa estar à frente dessa situação, à frente dos médicos, à frente dos enfermeiros, que estão diretamente ligados, Senhor amado Pai, a essa situação. Seja o Senhor na vida de cada um deles. As demais causas, Senhor amado Pai, dos irmãos da igreja, Senhor Deus, Tu sabes da necessidade de cada um. Tu, Senhor amado Pai, vai à frente e nós confiamos em Ti. Que tudo seja, Senhor amado Pai, para a honra e glória do Senhor. Seja o Senhor amado Pai, neste lugar, onde eles estiverem, seja o Senhor auxiliando cada um deles, através do Teu amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta luta, combati
coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, Pai, com fé teu mal expor. Teus amigos te dispersam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, nos enviem no futuro, podemos alcançar. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi morto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, pelo dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo,
Irmãos, agora vamos preparar para ouvir a palavra. Que Deus abençoe essa palavra que vai vir, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Pai. Infelizmente não estamos nós estamos todos reunidos numa casa só, mas onde quer que estamos presentes, Pai, para ouvir a Sua palavra, Pai. E que essa palavra venha encher o nosso coração de fé e esperança, Pai. Nós temos certeza, Pai, que não importa onde esteja, Pai, mas que essa palavra vai vir e vai fazer com que todos nós possamos melhorar a cada dia, a cada momento, Pai, e seguir exatamente aquilo que o Senhor queira que nós seguimos, Pai. Por isso, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, para que essa palavra seja como uma semente que cai em terra fértil, Pai, que faça com que nós possamos a cada dia mais crescer diante do Senhor, diante da Sua palavra, Pai, e possamos ser Seus seguidores da melhor maneira possível. Por isso, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós Te agradecemos e bendizemos. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Hoje nós vamos ver a carta de Tiago. É uma carta que nos traz alguns preceitos de como nós devemos nos portar, de como nós devemos tomar algumas atitudes, porque nós, como cristãos, nós somos chamados para ser diferentes do mundo. Então a nossa postura, a nossa maneira de viver deve ser uma maneira diferenciada. Esta carta, ela fala sobre diversos assuntos. Fala sobre a fé sem as obras, ela vai falar da prática da palavra de Deus, não fazer acepção de pessoas, vai falar sobre a língua e uma série de outros. Mas nós vamos nos focar aqui, parte do capítulo 3 e do capítulo 4. Nós vamos ler a partir do capítulo 3 e versículo 13 em diante. Mas antes, ao chegar aqui na igreja para trazer a palavra aos irmãos, 2 pessoas pediram oração e esse é o nosso papel, interceder pelas pessoas também, porque nós somos sacerdotes. 2 pessoas que se chamam Roberto, 2 Robertos. Orem por essas vidas, para que Deus possa abençoá-los, mostrar-lhes o caminho, que o Senhor possa resgatá-los neste mundo. Vamos ler então, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Aqui a palavra de Deus, através da carta de Tiago, já começa dizendo: quem de vocês é sábio? Quem de vocês é inteligente? Se você se julga sábio, se você se julga inteligente, você deve mostrar isso com mansidão, com sabedoria, mediante um digno proceder. Muitas pessoas inteligentes, elas mostram essa inteligência diminuindo outras pessoas, arrogantemente, não é? Menosprezando as outras pessoas. Mas aqui a palavra diz que nós devemos agir diferente, que a nossa vida ela tem que ser de uma maneira diferente. Então, se você é sábio, mostre isso com mansidão. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha, meus queridos, o coração humano como dizem aí, é terra que ninguém pisa. O coração humano ele é doente, a alma humana ela é corrupta, e nós trazemos essas marcas dessa corrupção em nossa maneira de agir, na nossa maneira de viver, de lidar com as pessoas. Quantos de nós, não é verdade, ao tratar com os nossos familiares, nos arrependemos de palavras que nós dissemos que não deveríamos ter dito, que deveria permanecer lá no nosso coração, mas porque elas saem para fora e porque elas têm esse teor de amargura, de ira, de revolta, é porque isso está dentro de nós e nós precisamos
através da palavra, ser limpos destas coisas. Ser limpos da amargura, da inveja, da cobiça. Precisamos ser limpos da mentira. Precisamos ser livres do orgulho. Então, aqui Tiago fala, olha, se você tem em seu coração a inveja amargurada e sentimento faccioso, não é para se gloriar disso. Porque muitas pessoas, além de ter isso dentro do seu coração, ainda se gaba disto. E aqui, Tiago, ele vai nos ensinando que nós não podemos mentir contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Esta é a verdade. Nosso coração, nossa natureza, ela é totalmente terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Então veja, onde é manifestada essa tendência facciosa que nós temos no coração, já começam a aparecer os problemas. Pense se já viu isso em algum lugar. Irmãos se degladiando, irmãos em Cristo buscando os seus próprios interesses, não a causa de Cristo. Basta apenas um para fazer um furdúncio na igreja. Agora imagine várias pessoas, cada um puxando para o seu lado a sardinha. E é por isso que muitos ministérios não progridem, muitos ministérios não vão além, porque existe dentro das pessoas esse sentimento de facção. Existem pessoas que gostam de brigar, não importa com quem, como, que hora, mas está nela. Então é importante que a gente amadureça e que deixe Cristo mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar as coisas. Porque como pregaremos para as pessoas que Cristo transforma as vidas e não deixamos Ele transformar as nossas vidas? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas para ser assim como você? Não quero esse Jesus não. Então é importante que nós demonstremos também com a nossa vida que Cristo está transformando a nossa maneira de ser. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Queridos, aqui Tiago fala que a verdadeira sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura. Ela não vai buscar coisas em benefícios próprios, mas em benefício do coletivo, em benefício do povo, em benefício da igreja do Senhor. Essa sabedoria, ela é capaz de transformar as situações, porque ela vem do alto. E primeiramente porque ela é pura. Tudo que é puro, o seu grau de eficácia é maior. Se eu tomar um leite puro, ele vai me sustentar. Se eu tomar um leite impuro, se eu tomar uma água pura, eu vou saciar minha sede e isso vai ser vida para mim. Mas se eu tomar uma água impura, eu vou ser contaminado. Depois, essa sabedoria ela é pacífica. Então a verdadeira sabedoria, ela é aquela que aparta as brigas, as contendas. A verdadeira sabedoria é aquela que traz paz. Ela é pacífica. Ela não põe lenha na fogueira. A verdadeira sabedoria ela é indulgente.
ou seja, ela perdoa. Ela perdoa. A verdadeira sabedoria é tratável. E essa verdadeira sabedoria também é plena da misericórdia e dos bons frutos. Ela é imparcial. Ela não tende nem para um lado e nem para o outro. Esta sabedoria não tem fingimento. Essa sabedoria vai direto ao ponto. E é importante, irmãos, nós adquirirmos essa sabedoria, porque de posse dessa sabedoria nós vamos poder conduzir a nossa vida com mais sossego, com mais tranquilidade, como o Senhor espera que venhamos a conduzir a nossa vida. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha que interessante o que diz Tiago aqui. A gente não vai semear o fruto da justiça brigando, guerreando entre nós, os irmãos, um mordendo a orelha do outro, não é verdade? Não. É em paz que se semeia os frutos da justiça para os que promovem a paz. Capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, todas essas brigas, essas lutas, essa brigaiada que tem dentro da igreja, ou na família, ou no trabalho, aonde quer que seja, de onde ela vem? Dentro do contexto que nós estávamos falando, veja de onde elas vêm. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne. Mais uma vez, essa natureza nossa aqui, que dá origem às guerras, às contendas. Veja, um país lá, que invadiu o outro lá, usando de mentiras, falando que tinha armas lá em massa, em destruição em massa. Na verdade, aquele país invadiu o outro, cobiçando o petróleo do outro. É o desejo, a cobiça que move as guerras, as pelejas, os atritos, as confusões. Depois foi provado que não havia no país lá nenhuma arma de destruição em massa. Então, podemos perceber que é a cobiça que nos motiva a ir e fazer as coisas erradas, a contender, a brigar. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Então vamos por parte aqui. Olha, as pessoas cobiçam e não tem nada. Elas matam e invejam e não podem obter nada. Porque tudo que é lucro da cobiça, da maldade, da crueldade, da injustiça, na verdade não é uma recompensa, é um fardo. Tudo que você consegue de uma maneira pecaminosa, de uma maneira ardilosa, isso não vai ser uma recompensa para você. Isso vai ser um fardo. Isso vai se tornar lá na frente algo que vai ser pesaroso para a sua vida, para você. Aquilo não é uma bênção. A recompensa da injustiça não é bênção, é maldição. Por isso que o pregador diz, o sábio diz que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem a bênção do Senhor. É melhor comer a alface, num cantinho da casa do que um banquete onde há contendas, brigas, rixas.
Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E olha, nós que somos crentes, às vezes nós pedimos ao Senhor algumas questões, algumas coisas, e nós não recebemos. E ainda saímos reclamando, o Senhor não me ouviu, eu preciso orar mais. Mas é necessário que a gente olhe para dentro de nós e vejamos se esse pedido que estamos fazendo ao Senhor é compatível com a vida cristã, é compatível com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Não adianta pedirmos ao Senhor coisa que vai nos trazer morte espiritual, coisas que simplesmente vai nos jogar para o pecado. Eu estou dizendo aqui que você não deva pedir para o Senhor algumas regalias, algumas coisas. O Senhor me dá um carro, o Senhor me dá uma casa, né? Não estou dizendo isso. Mas aqui, dentro do contexto da palavra de Deus, as pessoas pedem mal para esbanjar seus prazeres. Que prazeres são esses? Esses prazeres que nos afastam de Deus. Nessa questão dos prazeres, o Senhor fez os prazeres para a gente usar, mas tem prazeres que nós não sabemos lidar com eles e nós extrapolamos, isso se torna pecado. Comer, o ato de comer, não é pecado, mas se torna pecado quando eu me torno um glutão, quando eu vou além do comer. Na maior parte das vezes, nós pedimos a Deus para gastarmos com nossos prazeres, com as nossas questões, com as nossas facilidades. Mas é imprescindível que nós olhemos para dentro de nós e vejamos se estes prazeres não estão desagradando ao Senhor. Porque se estiverem, o Senhor não vai conceder aquilo que você pede. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vejam, meus queridos, aqui Tiago está sendo duro com os crentes e fala, infiéis, vocês estão pedindo as coisas para Deus para usufruir lá no mundo. Vocês estão querendo as coisas do mundo para viver como se vocês vivessem no mundo. Os irmãos já viram isso em algum lugar? Já vivenciou isso? Está passando por isso? Desejando as coisas do mundo e pedindo a Deus isso, hein? Orando para agir igual o mundo age. Orando para que Deus facilite, para que Deus dê as coisas, para que eu aja igualzinho as pessoas fazem lá no mundo. Aqui, Tiago está chamando de infiel. Porque você não compreende que essa amizade com o mundo, ela é uma inimizade para com Deus. E ele argumenta no versículo 5 que o Espírito tem ciúmes de nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme. E veja que interessante, ele diz que esse mesmo Espírito, ele dá graça àqueles a quem ele está habitando. E aqui Tiago cita Provérbios 3,34, que diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus.
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que nós devemos resistir ao diabo, irmãos? Dentro do contexto do que estamos lendo, da palavra de Deus. Por que resistir ao diabo? É porque é ele que traz a sedução, é ele que traz as ofertas. E nós, geralmente, caímos na sedução e na tentação de Satanás. Temos o exemplo de Cristo. Como Satanás atacou a Cristo lá no deserto? Tentando, mostrando os seus pratos, mostrando as suas ofertas, mas o Senhor resistiu-lhe, deixando de lado os seus desejos, sua vontade e fazendo a vontade do Pai. Mas quantas vezes nós damos ouvidos a Satanás com as suas tentações, com as suas ofertas, mas nós não podemos. Por isso que Tiago diz, resistir ao diabo. É dessa maneira que nós resistimos. Porque, irmãos, o Senhor nos protege do ataque de Satanás, mas a tentação está aí. Ele põe os pratos dele lá. E muitos crentes ficam igual os cachorros na porta da padaria, vendo aquela máquina fazer girar os frangos, aqueles frangos suculentos e cheirosos. E os crentes ficam igual o cachorrinho olhando lá para a máquina, ou seja, para a tentação que Satanás está colocando diante dos olhos dele. E aqui entra a parte que nós falamos, nós pedimos, mas pedimos mal, para os nossos próprios prazeres, para usufruir isso no mundo. Porém, nós precisamos resistir a isso, meus queridos. Tá certo, temos uma natureza que nos chama para isso, mas Cristo nos trouxe também uma nova natureza, uma nova natureza que busca as coisas de Deus, que quer se inteirar com as coisas de Deus, que quer amar o Senhor, que quer obedecer. Alimente-a e você terá forças para resistir ao diabo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Outra coisa importante, chegue-se a Deus, meu querido. Isso vai fortalecer a tua vida espiritual. Você ficará imune às tentações de Satanás, mas você precisa ir ao Senhor, buscar o Senhor de todas as formas. Em adoração, em louvor, em oração, com súplicas, na unidade da igreja, em comunhão com os irmãos. Tudo isso vai fortalecer a tua vida, lendo a palavra de Deus. Mas se você não faz nada disso, como você espera resistir à tentação de Satanás? E olha, irmãos, quando a tentação vem, é difícil, porque Satanás traz algo que vai mexer com a nossa alma. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Ele sabe quais são os meus desejos mais profundos. E é ali que ele vai atacar. Se eu não gostar de sorvete, não adianta ele vir com 1 quilo de sorvete para me seduzir, que não vai rolar. Agora, se eu já sou doido por sorvete, qual a tentação lógica para isso? É trazer lá o potão de sorvete, não é? Estou falando aqui de uma maneira figurada, mas você sabe qual é a área da tua vida que você necessita entregar ao comando do Senhor Jesus Cristo. E é justamente nesta área que o diabo vai trazer as suas tentações. É através dessa área que ele vai trazer algo para tentar te derrubar e te seduzir. Mais uma vez, chegue-se a Deus, deixa Ele tomar conta do teu ser. E aí ele diz, limpai as mãos, e vós que tem ânimo duplo, limpai o coração. O que é ânimo duplo? Uma hora eu estou bem, eu quero fazer as coisas de Deus e vou, e vai. Outra hora, desanimado, não quero, não, ninguém se mexe, eu
Ah, não dá para mim não, sozinho. Ah, eu não consigo. Irmãos, não podemos ter um ânimo doble, um ânimo duplo. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Se eu estou bem, eu quero, vou, corro atrás. Se eu estou ruim, aí que eu tenho que querer mais ainda. Aí que eu tenho que correr mais atrás ainda. Se eu estou péssimo, não aguento, aí é que eu tenho que, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor falou que, através da boca do apóstolo Paulo, que se eu estou forte, aí eu estou fraco, e se eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, Senhor, me ajuda, eu vou. Não estou conseguindo nem levantar a cabeça, mas eu vou, Senhor. Nós temos que ter esta opinião, meus queridos. Limpar o coração. Não tem ânimo duplo. Os de ânimo duplo são aqueles crentes morno. E em breve serão vomitados da boca do Senhor. Seguindo aqui. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, essa busca pelos prazeres, ela é danosa para nós, porque os nossos desejos eles são corruptos e corrompidos. Então, aqui, Tiago fala, em vez de vocês buscar isso, afligi-vos, chorai, lamentai. Mas, irmão, chorar por quê? Lamentar o quê? Essa nossa condição pecaminosa. Senhor, olha como eu sou por dentro. Olha o que tem aqui. Olha esses desejos impuros. Olha, Senhor, como que é a minha vida. Se acontecesse tal situação, eu agiria dessa maneira. E essa maneira desagrada ao Senhor. Senhor, eu me conheço. Então, lamente-se disso. Coloque isso para fora diante do Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida. Converta-se seu riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, uma coisa importante aqui, que vale ressaltar. Nós recebemos a salvação mediante a justificação de Jesus nas nossas vidas. Porque perfeito ninguém vai ser, ninguém vai conseguir fazer, ninguém vai conseguir cumprir nada. Isso é uma verdade. Mas quem vai nos justificar naquele dia é Jesus Cristo, com a sua obra que Ele fez na cruz, com o seu sacrifício. Ele vai dizer, o Cláudio está apto, porque eu venci. Ele não vai dizer, o Cláudio está apto porque o Cláudio foi um cara bom que fez. Não, isso não é verdade. Quem é bom é Jesus e é Ele que te justifica. Amém? Isso é a doutrina da Igreja Reformada. Essa é a doutrina dos protestantes, daquele que segue Jesus Cristo, sabe, ou pelo menos deveria saber, que a sua salvação vem da justificação de Cristo através da sua vida. Então, qual é o nosso papel? É reconhecer o nosso estado pecaminoso. E é disso que está falando aqui Tiago. Humilhai-vos na presença do Senhor. Reconheça a sua pequenez, quem é você por dentro. E a partir daí, busque no Senhor Jesus Cristo como se livrar disso. E o Senhor, Ele vai ter um guia. O Senhor Jesus Cristo tem um guia para você se livrar dessas coisas. Está contido na sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vai fazer o que com você? Vai te exaltar. É o Senhor que vai
transformar a sua vida, mas você precisa ceder os teus desejos, as tuas vontades, as tuas questões ao controle e ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ou fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, nessa questão de julgar o próximo aqui, Tiago também dá uma dura nos crentes. Irmão, irmã, você é capaz de salvar aquela pessoa? Você é capaz de transformar a vida dela? Então por que você está julgando ela? Por que você está falando mal dela? Das suas atitudes? Por que você está criticando? Qual é o teu papel? Teu papel não é falar de Jesus, não é orar, interceder por ela? Então faça isso. Não julgue teu irmão que está na casa do Senhor, não julgue teu irmão que faz parte da tua família, não julgue o teu próximo que não faz parte da tua família e nem está fora da igreja. Esse não é o teu papel, não é a tua prerrogativa. A tua prerrogativa é orar por ela. Amém, queridos? Então, estes são alguns preceitos para nós entendermos, começarmos a entender que a nossa vida, ela tem que ser uma vida diferente da do mundo. Eu não posso cobiçar as coisas que há no mundo. Irmãos, e aqui mais uma vez eu reitero, são as coisas que aborrecem a Deus, tá? São as coisas que denigrem a imagem do Senhor. São coisas que não glorificam a Deus. É disso que eu estou falando, porque o mundo é isso. O mundo não dá glória a Deus. O mundo não quer saber das coisas de Deus. O mundo não dá os créditos ao Senhor. O mundo não está preocupado com a condenação dele. O mundo só quer saber de fazer o que ele sabe fazer melhor. É viver em seus prazeres, ter as suas facilidades e passar por cima de quem for para obter isso. Isso aí é o mundo. Os mais fortes pisam nos mais fracos, os grandes engolem os pequenos. Esse é o mundo. Mas nós, servos de Deus, fomos chamados para ser diferente disso. Nós, servos de Deus, fomos chamados para o grande acudir o pequeno, cuidar do pequeno. Foi chamado, os servos de Deus foram chamados para ser diferente, para acudir, para servir, para abençoar, para não fazer os seus próprios desejos. Que possamos a cada dia entender que o Senhor tem algo especial para a nossa vida, mas nós precisamos entrar pelo caminho e agir como Cristo agiu. Afinal, Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo e nós precisamos seguir a Cristo. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Pai querido, que essa palavra seja introduzida no nosso coração e lá permaneça, Senhor. Que possamos entender que a inimizade de Deus é constituída pela amizade do mundo, Senhor. Pai, não nos deixe ser amigo do mundo e das suas concupiscências. Pai, que nós possamos deixar o Senhor limpar o nosso coração, tirar esses desejos pecaminosos dos nossos corações. E, sobretudo, Senhor, nos fazer enxergar como Cristo enxerga as coisas, Senhor. Não com esse olho humano, Senhor, material, mas com o olho espiritual, a fim de que nós possamos entender o que é realmente importante, Pai, e a isso dar a devida atenção. Em nome de Jesus, guarda o teu povo de toda tentação de Satanás, de todo o mal. Cobre com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo a eles e aos seus familiares. Pai, oramos assim em nome de Jesus. Agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja com a amada Igreja, hoje e para sempre. Amém.